Bom dia, queridos alunos do 8º ano, meus amores. A nossa aula de hoje é aula de português. Vocês adoram, né? Aula de português. E nós vamos estudar hoje os tipos de sujeito. Fazer uma pequena revisão, tá certo? Os tipos de sujeito e, mais precisamente, oração sem sujeito. No livro de vocês estará na página 40 e 41 este conteúdo, certo? Estará lá. E a atividade de vocês será a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta questão das páginas 40 e 41 do livro PNLD Tecendo Linguagens, tá bom? Hoje é dia 1º de março, certo? De 2022 e nós vamos começar a nossa aula, tá bom, meus amores? Vamos lá, né? Sobre os tipos de sujeito. Só um instantinho. Vamos lá. Tipos de sujeitos. Nós temos o sujeito simples, composto, o sujeito indeterminado e o sujeito desinencial. Vocês vão entender qual é a diferença de cada um desses sujeitos, tá bom? Vamos lá. Sujeito simples. O sujeito simples tem apenas um núcleo. Primeiro, professora, você deveria começar explicando o que é um sujeito. Correto, alunos, de verdade. Vamos lá. O que é um sujeito? É alguém que tanto recebe quanto pratica uma ação, ou às vezes representa o nome de um lugar, né? O nome de um objeto, né? Então, isso é o tipo, são sujeitos. Vocês vão já na prática entender o que é um sujeito, tá bom? E podemos também dizer que pronomes, certo? Também assumem posição de sujeito, tá certo? Professora, quem são os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes mais usados para ser sujeito, certo? Para assumir posição de sujeito. Vamos entender isso na prática. Os alunos estudam muito. Quem que estuda muito? Quando você faz essa perguntinha, já é respondido. Quem é que estuda muito? Os alunos. Então, quem é o sujeito? Os alunos. E é um sujeito simples por quê? Porque é apenas os alunos, existe apenas um sujeito. Ah, professora, mas isso aqui está no plural. Não tem problema, mas só são os alunos. Então, eu tenho apenas um sujeito nesta oração, ok? Portugal fica no sul da Europa. Quem que fica no sul da Europa? Portugal. Então, quem é o sujeito? Portugal. Então, nós temos apenas um sujeito. Então, ele é um sujeito simples. Olha aqui o pronome. Ela não sabe nada, certo? Ela não sabe nada. Quem que não sabe nada? Ela. Então, ela é quem? O sujeito. E é somente ela. Então, nós temos aqui apenas um sujeito e ele é chamado de sujeito simples. Vamos para a próxima. Só um instantinho. Agora nós vamos para o sujeito composto. Se no sujeito simples nós temos apenas um sujeito, no sujeito composto nós temos quantos? 2 ou mais sujeitos, tá certo? Como por exemplo, as galinhas e os galos. Olha, nós temos 2 sujeitos. Estão na capoeira. Então, sujeito composto, 2 ou mais. Quem estão na capoeira? As galinhas e os galos. Os sujeitos são compostos porque são 2. Eu e Zé, vamos ao cinema logo, né? Quem que vai? Eu e Zé. Somos 2, então somos composto, sujeito composto. Fome e desidratação atingiram alguns povos. Quem que atingiu? O que foi que atingiu alguns povos? A fome e a desidratação. São 2 sujeitos. Então, nós temos o quê? Um sujeito composto. Entenderam? Sujeito simples, apenas um sujeito. Sujeito composto, os 2 sujeitos, tá bom? Vamos seguir aqui para a próxima. Atentem-se agora com muita
muita dedicação a esse sujeito. O que é um sujeito indeterminado? Né? O que é um sujeito indeterminado? É o sujeito que se esconde, olha aí, olha, uma dica boa, ele se esconde no verbo por meio do pronome reto. Quem são os pronomes retos? Eu, ele, tu, nós, vós, eles. Só que no sujeito indeterminado eu vou apenas fazer o uso de eles. Quando é que eu vou ter um sujeito indeterminado? É quando o meu verbo indicar que o pronome está no terceiro do plural. Como assim, tia? Que loucura! Vamos lá. Eu, tu, ele. São os três pronomes. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Então, quando eu tiver aqui, ó, vamos lá entender, ó, falaram bem do português. O que é que a definição diz? Que o sujeito se esconde. Vocês acharam aqui quem foi que falou bem do português? Não, mas vocês sabem pela terminação do verbo, ó, falaram. Então, várias pessoas falaram. Então, quem que falou? Eles. Eles falaram. O verbo pode não estar aqui, mas eu percebo que quem são, né? Quem é o verbo eu percebo. Por quê? Porque o sujeito indeterminado sempre vai estar na terceira pessoa do plural. Que quem é a terceira pessoa do plural? Eles. Eles falaram bem do português. Professor, e como é que você sabe que são eles? Primeiro, é a regra. E segundo, ó, falaram. Se tivesse fala, então seria ele fala. Mas aqui, ó, falaram. Então são eles. Eles falaram bem do português. Como, por exemplo, eu posso ter um outro exemplo também, ó. Telefonaram para você, ó. Telefonaram. Eu posso dizer nós telefonaram? Vós telefonaram? Não, mas eu posso dizer que eles telefonaram. Se eu disser só telefonaram para você, você não sabe quem é o sujeito, mas você percebe que existe um sujeito por causa do verbo. Telefonaram quem? Eles. Entenderam? Do mesmo jeito é aqui, ó. Falaram. Quem que falaram bem do português? Eles. Sempre é só você procurar, é só você colocar aqui. Pode até que não esteja na sua frase, certo? Na sua oração, mas você vai lá e coloca, deu certo, ó, eles falaram, então eu tenho o quê? Um sujeito indeterminado. Ai, tia, eu tô vendo aqui outra coisa, outro exemplo. É porque nós temos dois tipos de sujeito indeterminado. Nós temos o sujeito na terceira pessoa do plural, que o verbo sempre vai ter essa terminação, certo? E nós temos o sujeito indeterminado com o verbo seguido da presença do se, que é um índice de indeterminação do sujeito, certo? O se, o que é um índice de indeterminação do sujeito é quando não determina quem é o sujeito. Como aqui, o sujeito não está aqui, mas eu sei que são eles. Sempre será eles. Eles falaram, eles cantaram, eles dormiram. Ó, sempre termina em R-A-M, entenderam? E sempre, ó, eles. E aqui, ó, sempre que você tiver um verbo, em seguida tiver o se, você vai saber que ele é o quê? Sujeito indeterminado, ó. Fala-se do curso do professor Léo. Vive-se bem nesta cidade. Como é que eu posso dizer? Canta-se bem em Panã, tá certo? Então, tudo que eu usar o verbo seguido do se, eu também tenho o quê? Um sujeito indeterminado, ok? Entenderam direitinho? Se não entenderam, procura aqui no PV, pelo amor de Deus, tá bom? Pronto, agora nós vamos para o sujeito desinencial. O que é um sujeito desinencial? Deixa eu te focar. Pronto. Posso identificá-lo, mas ele não está expresso na oração.
Pronto, nós vamos voltar lá para o sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado, eu tenho o verbo sempre o quê? Na terceira pessoa do plural, eles. Aqui eu já tenho o sujeito desinencial. O sujeito não vai estar aqui, tá certo? Posso identificá-lo, mas ele não está expresso na oração, do mesmo jeito do indeterminado. Ele também não vai estar expresso na oração, mas nós vamos conseguir perceber quem é o sujeito, por causa de quem? O que é uma desinência? É a terminação do nosso verbo. A terminação do nosso verbo vai indicar quem é o meu sujeito, mesmo que ele não esteja na oração. Vamos lá para o exemplo. Fechei o armário. Vamos aqui, fechei. Eu posso dizer, aqui, quem é o sujeito daqui? Tem? Fechei o armário. Quem foi que fechou? Eu. Pelo ei, eu sei que o meu sujeito é eu, Eu fechei o armário, certo? Pelo quê? Pela terminação. Trouxemos comida e água. Trouxemos comida e água. Quem que trouxe? Não tem aparecendo, mas nós sabemos pela desinência emos, que é o quê? Nós trouxemos, ok? Estás enganado. Quem que estás enganado? Eu estás, dá certo? Tu estás? Sim, dá certo. Então, quem é o sujeito? Tu. Aqui, eu posso ter no sujeito desinencial descobrir através da desinência, que é essa terminaçãozinha do verbo, certo? Eu consigo identificar quem é o sujeito, entendeu? E que ele pode ser tanto eu, tu, ele, nós, vós, eles. Onde? Aqui no sujeito desinencial eu posso usar todos esses pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora, no sujeito indeterminado, eu só posso usar quem? Eu só posso encontrar quem? O sujeito na terceira pessoa do plural. Entenderam? Tia, eu percebi que ambos, tanto no sujeito indeterminado quanto no sujeito desinencial, não aparecem o verbo. Qual é a diferença dos dois? No sujeito indeterminado, sempre o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, eles. No sujeito desinencial, eu posso encontrar os meus sujeitos tanto na primeira pessoa, eu, quanto na terceira pessoa do plural, nós, quanto na segunda pessoa do singular, tu. Entendeu? Qualquer um desses eu posso encontrar aqui, mesmo que ele não esteja escrito, tá bom? Tudo entendido, meus amores? Qualquer dúvida, podem procurar a tia no privado, mas procurem, tá bom?